Há lembranças que não começam com imagens, mas com sensações. Aquela começou com o peso no peito, um aperto lento, profundo, como se o ar da manhã tivesse decidido ficar mais denso só para mim. Elisa Monteiro jamais esqueceu o instante em que atravessou o portão de ferro da mansão Duval. O rangido baixo do metal não foi um som comum, foi um aviso. Não de perigo, mas de mudança. O céu da Provença ainda estava pálido, tingido por um azul cansado, desses que só existem antes do sol assumir o controle do dia. O caminho de pedras claras parecia interminável, ladeado por ciprestes altos e silenciosos, como guardiões antigos que já tinham visto amores nascerem e morrerem ali. Ela carregava uma mala simples, pequena demais para quem vinha morar, grande demais para quem vinha apenas trabalhar. Dentro dela, poucas roupas, um par de sapatos gastos e uma vida inteira de silêncios aprendidos cedo demais. Elisa caminhava com passos contidos, mas firmes, não por coragem, por necessidade. Aquela casa não era um sonho, era uma última porta. Desde cedo, a vida ensinara a Elisa que mulheres como ela não eram esperadas em lugares assim. Elas entravam pela porta de serviço, baixavam os olhos, faziam o trabalho e desapareciam. Não deixavam marcas, não despertavam curiosidade, muito menos desejo. Ainda assim, algo dentro dela pulsava diferente naquela manhã. Talvez fosse o cheiro de lavanda misturado com pedra antiga. Talvez fosse o silêncio excessivo. Ou talvez fosse aquela estranha sensação de estar sendo observada, mesmo antes de ver qualquer rosto. A mansão surgia imponente, clara, quase austera. Janelas altas, paredes de pedra clara, varandas que pareciam guardar segredos antigos. Não havia exagero, nem ostentação gritante. Tudo ali respirava controle, ordem, distância. Elisa parou por um instante antes de tocar a campainha. Inspirou fundo. Pensou na mãe, nos conselhos duros disfarçados de proteção. Pensou nas noites em que o estômago doía mais pela humilhação do que pela fome. Pensou em quantas vezes ouviu que precisava saber o seu lugar. E então tocou. A porta foi aberta por uma mulher de expressão rígida, cabelos presos com precisão excessiva, olhar avaliador. Nada foi dito de imediato. Apenas um exame silencioso que percorreu Elisa dos sapatos simples até o rosto sereno demais para alguém em situação tão frágil. "Você é a nova funcionária", disse a mulher sem perguntar. Elisa assentiu. Sim, senhora. Não houve sorriso, nem acolhimento. Apenas um gesto seco para que entrasse. O interior da mansão era ainda mais silencioso que o exterior. O tipo de silêncio que não relaxa, que pesa. Pisos claros, móveis escuros, quadros antigos demais para terem sido escolhidos por gosto recente. Tudo parecia congelado no tempo, como se alguém tivesse interrompido a vida ali no meio de uma frase. Ela percebeu os olhares antes mesmo de ouvir os sussurros. Duas funcionárias mais antigas observavam de longe. Não disfarçavam, avaliavam como quem mede um erro antes que ele aconteça. "Não vai durar", murmurou uma. "Nenhuma dura", respondeu a outra com um meio sorriso que não chegava aos olhos. Elisa ouviu, sempre ouvia, e, como sempre, não respondeu. Aprendera cedo que algumas pessoas atacam, não porque você ameaça algo, mas porque sua simples presença lembra o que elas tentaram esquecer em si mesmas. A mulher rígida começou a explicar regras, horários, silêncio, discrição absoluta. Falou do proprietário como se falasse de uma força da natureza, imprevisível, distante, intransigente. "O Sr. Laurent Duval não gosta de erros, nem de intimidades", disse pausadamente. "Aqui cada um conhece seu lugar." Elisa assentiu novamente. Conhecia bem aquela frase. Enquanto caminhavam pelos corredores, algo a incomodava mais do que o olhar hostil das outras funcionárias. Era a ausência de calor, não físico, emocional. A casa era bonita, sim, mas parecia vazia de riso, vazia de vida recente, como se tivesse sido construída para abrigar alguém que aprendera a viver sozinho, à força. Foi então que o ar mudou. Não houve anúncio, não houve voz, apenas uma presença. Passos firmes ecoaram no corredor. O ritmo não era apressado nem hesitante, era seguro, controlado, um som que obrigava os corpos ao redor a se endireitarem quase por instinto. Se essa história está tocando algo aí dentro, deixa o like agora. Ele me mostra que você está sentindo junto comigo. Se inscreve no canal, porque só assim eu consigo continuar contando histórias como essa.
Histórias de amores intensos, reais e que mudam destinos. E me diz, o que você faria se fosse você vivendo isso? Elisa sentiu antes de ver. Quando levantou os olhos, ele já estava ali. Laurent Duval. Alto, postura impecável, roupas simples, mas de corte preciso. Nada nele parecia excessivo e ainda assim, tudo chamava a atenção. O rosto sério, quase esculpido em contenção. Ombros largos, movimentos contidos, como se cada gesto tivesse sido treinado para não revelar demais. Mas não foi isso que fez o coração de Elisa falhar por um segundo. Foram os olhos. Olhos que não eram frios. Eram cansados. Havia ali uma profundidade silenciosa, uma sombra antiga, o tipo de olhar que não procura nada, porque já perdeu demais. Laurent parou por um instante. Observou o pequeno grupo. Seus olhos passaram pela chefe de pessoal, pelas funcionárias, e então repousaram em Elisa. Não houve julgamento, não houve curiosidade óbvia, apenas distância. Mas era uma distância carregada, não vazia. Elisa sentiu o ar faltar por um breve segundo, sem entender por quê, como se algo dentro dela tivesse reconhecido algo dentro dele. Uma dor semelhante, talvez, uma solidão com o mesmo sotaque. Esta é a nova funcionária, disse a mulher rígida num tom quase defensivo. Laurent assentiu levemente. Entendo. Sua voz era grave, baixa, controlada. Não havia dureza explícita nela. Havia contenção, muita. Ele olhou novamente para Elisa. Desta vez demorou um segundo a mais. O suficiente para notar a mala simples, as mãos unidas à frente do corpo, a calma que não combinava com a situação. Qual é o seu nome? Perguntou. Elisa sentiu o coração acelerar. Não de medo, de algo mais estranho. Elisa, senhor. Ele repetiu mentalmente, quase imperceptível. Elisa! Assentiu outra vez e seguiu pelo corredor sem olhar para trás. Nada mais foi dito, mas quando ele se afastou, algo permaneceu. Elisa percebeu que respirava diferente. Mais rápido, mais atento. As funcionárias trocaram olhares, como se aquele breve momento tivesse significado algo que elas não sabiam nomear. Viu? Cochichou uma. Nem sorriu. Elisa não respondeu. Por dentro, porém, algo havia mudado. Não era atração. Não ainda. Era inquietação. Enquanto colocava o uniforme, enquanto recebia as primeiras tarefas, enquanto limpava superfícies que já estavam limpas, Elisa sentia a presença dele como se fosse um eco distante. Não físico, emocional. A casa parecia reagir àquele homem, como se cada parede tivesse aprendido a conter o que ele não expressava. Mais tarde, sozinha em um dos corredores, Elisa parou por um instante. Encostou a mão na parede fria e pensou sem entender de onde vinha aquele pensamento. Ele não é um homem duro, ele é um homem ferido. E essa constatação, tão silenciosa quanto perigosa, fez algo despertar nela. Um tipo de compaixão que não era piedade, uma curiosidade que não era ambição, uma atração ainda sem nome, mas já carregada de risco. Naquela manhã, sem saber, Elisa Monteiro não havia apenas começado um novo trabalho. Ela havia cruzado a fronteira invisível entre duas solidões destinadas a se reconhecer. E o desejo, ainda contido, ainda silencioso, já começava a se insinuar. Não como um fogo repentino, mas como brasas escondidas sob a pedra fria do tempo. O silêncio daquela casa não era vazio. Ele observava. Elisa percebeu isso logo nos primeiros dias. Não era apenas a ausência de vozes altas ou risadas. Era um silêncio atento, denso, como se cada corredor guardasse memórias que se recusavam a descansar. Um silêncio que parecia reagir à presença de Laurent Duval. E agora estranhamente a dela também. Dela. As manhãs começavam cedo. A luz dourada da Provença entrava pelas janelas altas, tocando o chão de pedra fria com delicadeza, como se tentasse aquecer algo que resistia. Elisa se movia com cuidado, aprendendo os ritmos da casa, os horários invisíveis, os caminhos que não deveriam ser cruzados. Aprendeu rápido onde não ficar. Aprendeu rápido quando sair. Mas havia algo que não estava nos manuais silenciosos daquela mansão. Laurent. Ele aparecia sem anunciar, sempre nos mesmos horários, sempre com a mesma postura contida, um café nas mãos, um olhar que parecia sempre ir além do que estava à frente. E aos poucos, Elisa passou a sentir quando ele estava por perto. Não pelo som dos passos, embora fossem firmes, mas pelo ar. O ambiente parecia mudar, como se o silêncio se reorganizasse ao redor dele. No início, os encontros eram distantes. Ele atravessava o corredor
Ela baixava levemente a cabeça. Ele assentia, ela respondia com um bom dia, baixo e respeitoso. Tudo dentro do que era esperado. Tudo dentro do que era seguro. Mas o corpo não mentia. Elisa sentia o coração acelerar de forma involuntária, sempre que percebia sua presença. Não era nervosismo comum. Era uma tensão suave, contínua, como uma corda esticada demais, prestes a vibrar. Laurent, por sua vez, começou a notar algo que não queria nomear. No início, achou que fosse apenas estranhamento. Não estava acostumado a notar funcionários. Pessoas vinham e iam naquela casa sem deixar marcas. Sempre foi assim, mais seguro assim. Mas Elisa não desaparecia. Ela não tentava chamar atenção. Não falava além do necessário. Não sorria demais. Não se diminuía. Apenas existia. E essa existência silenciosa começou a invadir espaços que Laurent acreditava estarem fechados para sempre. Ele a observava sem querer. Notava a forma como ela caminhava pelos corredores, sempre com cuidado, mas nunca com medo. A maneira como tocava os objetos, como se respeitasse não apenas a casa, mas o que ela representava. O jeito como respirava fundo antes de entrar em determinados cômodos, como se sentisse o peso invisível que pairava ali. Laurent não entendia por que aquilo o afetava. Ela não se parecia com ninguém do passado. E ainda assim, despertava algo que ele pensava ter enterrado junto com tudo o que perdeu. Certa manhã, enquanto Elisa organizava a biblioteca, um dos poucos lugares onde o silêncio parecia ainda mais pesado, ela percebeu algo diferente. Fotos viradas para baixo. Não uma, várias. Com cuidado quase reverente, ela limpava as estantes, sentindo o cheiro de livros antigos, madeira e tempo. Seus dedos passaram por uma moldura empoeirada. Ela hesitou. Sabia que não devia. Mas algo a puxou. Virou a moldura com delicadeza. Laurent mais jovem, um sorriso que não parecia confortável. Ao lado dele, uma mulher elegante, impecável e distante. Havia algo errado naquela imagem. Não era falta de beleza, era ausência de verdade. Elisa sentiu um aperto no peito. Virou a foto novamente, colocando-a como estava. Não precisava ver mais para entender. Aquela casa não guardava apenas luxo, guardava uma história interrompida à força. Mais tarde, ao cruzar um corredor estreito, Elisa quase esbarrou nele. O encontro foi rápido, breve demais, mas intenso. Laurent parou no mesmo instante. O corpo reagiu antes da mente. Um reflexo antigo, quase protetor. Os olhos dele encontraram os dela de forma direta, sem tempo para máscaras. O mundo pareceu diminuir. Elisa sentiu o calor subir pelo corpo. A proximidade era mínima, mas suficiente para que ela percebesse o perfume discreto dele, a respiração contida, o controle absoluto tentando se manter intacto. "Desculpe", murmurou ela, a voz baixa, mas firme. Laurent não respondeu de imediato. Algo nele havia falhado. Um segundo a mais, um olhar que demorou. "Não foi nada", disse por fim. Mas sua voz não saiu como sempre. Estava diferente, mais baixa, mais próxima. Eles se afastaram sem dizer mais nada. Mas o silêncio que ficou entre eles não era mais o mesmo. A partir daquele dia, os encontros começaram a se repetir. Sempre casuais, sempre breves, sempre carregados de algo que nenhum dos dois ousava tocar. Laurent passou a cruzar os corredores nos horários em que sabia que Elisa estaria ali. Não conscientemente. Pelo menos, era isso que dizia a si mesmo. Ela, por sua vez, começou a sentir o corpo reagir antes do pensamento. Um calor discreto, um aperto no estômago, um desejo confuso de permanecer e, ao mesmo tempo, fugir. Porque sabia que aquilo não era seguro. Ela era funcionária. Ele era o dono da casa. E, acima de tudo, ele era um homem quebrado por um amor grande demais. As conversas na cozinha continuavam. Sussurros, histórias antigas. O nome da ex-esposa surgia como um fantasma recorrente. "Ela não suportou", dizia uma das funcionárias. O amor dele era intenso demais. Elisa ouvia em silêncio. Não conseguia entender como alguém poderia fugir de um amor assim. Em seu mundo, as pessoas fugiam da falta, da ausência, do abandono, nunca do excesso. Essa ideia a acompanhava enquanto trabalhava, enquanto cruzava corredores, enquanto sentia os olhos de Laurent pousarem nela por um segundo a mais do que o necessário, até o dia em que algo mudou. Foi simples, pequeno, quase invisível. Ela estava no jardim dobrando tecidos recém-lavados. O sol aquecia sua pele. O vento suave brincava com seus cabelos.
Sem perceber, ela começou a cantar baixinho, uma melodia antiga, simples, que sua mãe costumava cantar quando tudo parecia difícil demais. Laurent atravessava o jardim naquele momento. Parou. O som o alcançou de forma inesperada. Não era uma grande voz, não era técnica, era verdadeira. Algo dentro dele cedeu. Ele não se lembrava da última vez em que algo tão simples havia tocado tão fundo. A música parecia atravessar as defesas que ele construiu com tanto esforço. Elisa levantou os olhos e se assustou ao vê-lo ali tão perto. "Desculpe", disse, interrompendo o canto. "Eu não percebi." "Não precisa", respondeu ele com suavidade. Houve uma pausa. Sua voz... Ele hesitou. "Ela traz paz." Elisa sentiu o rosto aquecer. "É só uma canção antiga." Laurent assentiu, como se entendesse muito mais do que ela dizia. A partir daquele dia, os gestos mudaram. Um chá deixado discretamente na cozinha, quando Elisa trabalhava até mais tarde. "Como foi o dia?" dito quase em sussurro. Olhares que já não fugiam com tanta pressa. O desejo começava a crescer, não como urgência, mas como presença constante. Era o tipo de desejo que se manifesta nos silêncios prolongados, na vontade de dizer algo e não dizer, na tensão que surge quando dois corpos dividem o mesmo espaço e fingem que não sentem. Elisa lutava contra isso. Deitava-se à noite tentando controlar os pensamentos, tentando convencer o coração de que aquilo não era real, que era apenas projeção, solidão mal interpretada. Mas o corpo não obedecia. Ela acordava com o coração acelerado, com imagens dele surgindo sem permissão, com uma sensação estranha de pertencimento que nunca havia experimentado antes. Laurent também lutava. Passava noites acordado, encarando o teto, sentindo algo se mover dentro dele. Um desconforto que não era dor, uma vontade contida de se permitir sentir novamente, e o medo absoluto do que isso poderia custar. Ele sabia o perigo. Sabia que aquela mulher simples estava tocando algo que ele jurou nunca mais abrir, e ainda assim não conseguia se afastar. O desejo crescia na mesma proporção do medo. Até que, em uma tarde silenciosa, enquanto Elisa organizava um cômodo pouco usado, Laurent entrou sem anunciar. O espaço era pequeno, o ar fechado. Eles se olharam, e por alguns segundos nada mais existiu. Não houve toque, não houve palavra, apenas a proximidade. A respiração levemente alterada, o silêncio carregado de tudo o que ainda não podia ser dito. Foi ali que ambos entenderam, sem precisar admitir. O que nascia entre eles já não era escolha, era inevitável. E quanto mais tentavam resistir, mais intenso se tornava. O desejo não gritava, ele sussurrava, e naquele sussurro prometia mudar tudo. O desejo não chegou de uma vez. Ele foi se formando em camadas, primeiro como um incômodo suave, depois como uma presença constante, até que passou a ocupar espaço demais dentro do peito de Elisa e de Laurent para ser ignorado. Naquela casa nada era dito em voz alta, mas tudo era sentido. Os dias passaram a ter um ritmo diferente, não mais marcado apenas por horários e tarefas, mas por encontros silenciosos que aconteciam sem aviso. Um corredor estreito, uma escada, um cômodo onde o ar parecia ficar mais quente de repente. Elisa começou a perceber algo que a assustava e ao mesmo tempo a atraía. Laurent já não se limitava a observá-la de longe. Ele permanecia. Quando entrava em um ambiente onde ela estava, não saía logo. Encostava-se em uma parede, fingia ler algo, organizava papéis que não precisavam ser organizados, e ela sentia a presença dele como se fosse um toque que ainda não acontecera. O corpo dela respondia antes da mente. A respiração ficava mais curta, os movimentos mais conscientes, o silêncio mais espesso. Laurent também sentia. Era impossível negar. O corpo dele traía o controle que sempre foi sua maior armadura. Havia momentos em que precisava cerrar os dentes para manter a postura, para não olhar por tempo demais, para não se aproximar além do limite invisível que ainda os separava. Mas esse limite começava a enfraquecer. Certa tarde, Elisa estava no quarto de hóspedes, trocando os lençóis. O sol entrava pelas cortinas claras, iluminando partículas de poeira que dançavam lentamente no ar. O ambiente tinha cheiro de tecido limpo e silêncio antigo. Ela puxou o lençol com força um pouco maior do que o necessário. O tecido deslizou, caiu de forma imperfeita, amarrotado. Elisa suspirou, passando a mão pelos cabelos presos de forma descuidada. Foi quando sentiu. Não ouviu passos.
Sentiu. Laurent estava ali. Ela virou-se devagar. Ele estava parado próximo à porta, o corpo parcialmente encostado no batente. Não parecia surpreso por vê-la, nem constrangido por estar ali. Achei que este quarto não estava sendo usado, disse ele com a voz baixa. Não está, respondeu Elisa, sentindo o coração bater forte demais para um momento tão simples. Estou apenas deixando tudo em ordem. Laurent assentiu. Os olhos dele percorreram o ambiente. Depois pousaram nela, não de forma invasiva, mas intensa. Houve um silêncio diferente dos outros. Elisa sentiu a pele aquecer sob o uniforme simples. A proximidade fazia o ar parecer mais denso. Ela tinha plena consciência de cada parte do próprio corpo, do suor leve na nuca, do coração acelerado, da vontade quase dolorosa de se mover e, ao mesmo tempo, de ficar. Laurent deu um passo à frente. A distância entre eles diminuiu. Não foi um movimento brusco. Foi cuidadoso, quase respeitoso demais para o que provocava. Você está se adaptando bem, disse ele, como se aquela frase fosse suficiente para explicar por que ainda estava ali. Estou tentando, respondeu Elisa. As palavras saíram suaves, mas carregadas de algo que nenhum dos dois ousava nomear. Laurent aproximou-se um pouco mais. Agora o espaço entre eles era pequeno demais para ser ignorado. Elisa conseguia sentir o calor do corpo dele, o cheiro discreto de sabonete e madeira, a respiração controlada, mas não completamente. Ela percebeu as mãos dele, grandes, firmes, paradas ao lado do corpo, como se qualquer movimento fosse perigoso demais. Às vezes, ele começou e parou. Às vezes esta casa parece pesada demais. Elisa engoliu em seco. Eu sinto isso, respondeu sem pensar, como se ela guardasse coisas que nunca foram ditas. Laurent a encarou. Por um instante a máscara caiu. Havia ali um homem cansado, um homem que amou demais, um homem que passou tempo demais fingindo que não precisava mais sentir. O silêncio entre eles se estendeu. Elisa sentiu um impulso quase involuntário de se aproximar mais, não por ousadia, mas por reconhecimento, como se algo dentro dela soubesse exatamente o que ele carregava. Ela deu um pequeno passo à frente. Laurent não recuou. Os corpos estavam próximos o suficiente para que qualquer movimento mudasse tudo. Ela podia sentir a respiração dele tocar sua pele. Ele podia sentir o calor dela atravessar o tecido simples do uniforme. O quarto parecia pequeno demais para conter aquilo. Elisa, ele disse com a voz mais baixa do que nunca. O nome dela, dito daquela forma, soou diferente, íntimo, quase perigoso. Ela levantou o olhar. Os olhos dele se encontraram de novo. Não havia pressa. Não havia intenção explícita, mas havia desejo. Um desejo contido, intenso, que se manifestava nos detalhes, na forma como Laurent fechou os dedos lentamente, como se impedisse de tocá-la, na maneira como Elisa manteve o corpo ereto, mas não rígido, no silêncio que gritava tudo o que não podia ser dito. Laurent respirou fundo. Não deveríamos... Começou, mas não terminou, porque ambos sabiam exatamente o que ele queria dizer. Elisa sentiu o conflito crescer dentro de si. A razão gritava, a consciência lembrava quem ela era ali, o lugar que ocupava. Mas o coração, o corpo, tudo nela pedia para não fugir. Eu sei, disse ela com honestidade, mas às vezes fugir também machuca. Laurent fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, algo havia mudado. Ele deu mais um passo. Agora estavam próximos demais para qualquer negação. A cama atrás de Elisa estava levemente bagunçada, lençóis amassados. Uma cena simples, mas carregada de significado. Laurent estendeu a mão. Não tocou nela de imediato. Parou a poucos centímetros, como se pedisse permissão sem palavras. Elisa sentiu o coração quase sair do peito. O corpo inteiro respondeu àquele gesto contido. Ela não se afastou, não disse nada, e isso foi resposta suficiente. A mão dele tocou seu braço. Foi um toque leve, quase cuidadoso demais, mas o efeito foi imediato. Elisa fechou os olhos sem perceber. Um arrepio percorreu sua pele. Não era apenas desejo físico, era algo mais profundo, uma conexão que fazia o corpo reagir como se finalmente tivesse encontrado um lugar seguro. Laurent sentiu o impacto do toque tanto quanto ela. Era como se algo adormecido tivesse despertado, uma memória antiga do que era sentir sem medo, do que era se permitir. Ele aproximou-se ainda mais. Os corpos quase se tocavam por inteiro agora. A respiração de ambos estava diferente, mais curta, mais quente.
O silêncio era absoluto. Nenhum dos dois se movia além do necessário, como se temessem que um gesto a mais quebrasse algo precioso demais. Laurent apoiou a mão na parede, ao lado do rosto de Elisa. Não a prendia, apenas delimitava o espaço. Criava uma espécie de abrigo íntimo naquele pequeno quarto. Isso é errado, murmurou quase para si mesmo. Elisa abriu os olhos. Talvez, respondeu, mas nunca senti algo tão verdadeiro. A sinceridade daquelas palavras o atravessou. Laurent inclinou levemente o rosto, não o suficiente para tocá-la, apenas para diminuir ainda mais a distância. Elisa sentiu os lábios dele tão próximos que parecia sentir o calor deles. O corpo inteiro dela estava atento, vivo, pulsando, mas ele parou. Respirou fundo e se afastou, não bruscamente, com esforço. Ainda não, disse ele com a voz tensa. Se isso acontecer, precisa ser quando eu puder te escolher sem te ferir. Elisa sentiu uma mistura intensa de frustração, alívio e algo ainda mais profundo. Respeito. Ela assentiu. Eu entendo. Eles se afastaram completamente. O ar parecia diferente agora. Mais pesado, mais carregado. Laurent saiu do quarto sem olhar para trás. Elisa permaneceu ali por alguns minutos, apoiada na cama, sentindo o coração desacelerar aos poucos. Os lençóis amassados atrás dela pareciam guardar o eco do que quase aconteceu. E ambos sabiam, depois daquele momento, nada mais seria simples. O desejo havia ganhado corpo e não havia mais como fingir que ele não existia. Depois daquele quase, nada voltou ao lugar. Elisa sentia isso no corpo antes mesmo de perceber nos pensamentos. Era como se algo tivesse sido despertado e agora se recusasse a voltar ao silêncio de antes. A casa continuava a mesma, corredores longos, paredes frias, janelas altas, mas o ar parecia outro, mais denso, mais atento, como se cada espaço guardasse o eco do que não aconteceu, ainda. Laurent também mudou, embora tentasse negar. Ele continuava reservado, continuava sério, mas havia pequenos desvios na rotina que só alguém muito atento perceberia. Um caminho escolhido de propósito, um horário que se repetia, um olhar que demorava o suficiente para dizer coisas que a boca não ousava. Eles evitavam ficar sozinhos, e ao mesmo tempo eram puxados um para o outro por algo silencioso e insistente. Elisa começou a dormir mal. Não por medo, por expectativa. Deitava-se cansada, mas o corpo permanecia desperto. As imagens surgiam sem pedir licença. O quarto de hóspedes, a cama desarrumada, o calor da mão dele em seu braço, a respiração contida a poucos centímetros do seu rosto. Ela acordava com o coração acelerado e uma sensação estranha na pele, como se tivesse sido tocada em sonho. Laurent passava as noites em claro. Sentava-se na sala escura, olhando para a janela, sentindo a própria respiração pesada. Tentava convencer a si mesmo de que aquilo era passageiro, um erro emocional, uma confusão provocada pela solidão antiga. Mas o corpo não mentia. Havia desejo e havia algo ainda mais perigoso, vontade de permanecer. Certa tarde, uma tempestade começou a se formar no horizonte. O céu da Provença escureceu mais cedo do que o normal. O vento trouxe um frio inesperado, fazendo as janelas vibrarem levemente. Elisa estava encarregada de organizar um dos quartos menos usados da ala antiga da mansão. Era um espaço raramente frequentado, com móveis cobertos por lençóis claros e cheiro de madeira guardada. Enquanto retirava os tecidos que protegiam os móveis, sentiu o suor leve se formar na nuca. O ar ali dentro era fechado, pesado. Ela abriu uma janela, respirou fundo e continuou. Foi quando ouviu a porta se fechar atrás de si. Não se assustou. Reconheceu a presença antes mesmo de virar. Laurent. Ele estava ali, parado, observando-a com aquele olhar que já não conseguia disfarçar completamente. O céu escuro do lado de fora lançava sombras suaves pelo quarto, tornando tudo mais íntimo do que deveria ser. Achei que não houvesse ninguém aqui, disse ele num tom baixo. Eu estava terminando, respondeu Elisa, sentindo o coração acelerar. Nenhum dos dois se moveu. A tempestade se aproximava, e o vento fez a janela bater levemente. O som ecoou pelo quarto, preenchendo o silêncio com uma tensão ainda maior. Laurent deu alguns passos à frente. Esse lugar, ele começou olhando ao redor. Quase ninguém entra aqui. Eu percebi, disse Elisa, engolindo em seco. Parece esquecido. Ele a encarou. Algumas coisas ficam esquecidas de propósito. Houve uma pausa.
Elisa sentiu o corpo inteiro reagir à proximidade dele. O calor do ambiente, a tensão acumulada, a memória do toque que quase aconteceu antes, tudo se misturava dentro dela. Laurent parou a poucos passos de distância. Eu tenho evitado você, confessou de repente. A sinceridade a pegou desprevenida. Eu notei, respondeu ela com um sorriso triste. Não porque eu queira, continuou ele, mas porque eu não confio em mim perto de você. As palavras pairaram no ar, carregadas de significado. Elisa sentiu o peito apertar. Eu também tenho tentado evitar, disse ela. Mas parece que quanto mais eu tento, mais eu sinto. Laurent respirou fundo. Deu mais um passo. Agora a distância entre eles era mínima, o suficiente para que ela percebesse a tensão no corpo dele. Os ombros rígidos, as mãos fechadas, como se impedisse de tocá-la. O vento entrou pela janela aberta, fazendo os lençóis que cobriam a cama se moverem, revelando o colchão por baixo. O tecido amarrotado, desalinhado, parecia um convite silencioso e proibido. Elisa sentiu o olhar de Laurent descer por um instante, rápido demais para ser ignorado. Ela também percebeu, e isso fez algo estremecer dentro dela. Laurent murmurou sem perceber que usava o nome dele pela primeira vez sem formalidade. O som daquele nome nos lábios dela o atingiu com força. Ele fechou os olhos por um segundo, como se lutasse contra algo intenso demais. Não diga meu nome assim, pediu a voz baixa, carregada. Por quê? Perguntou ela quase num sussurro. Porque eu posso esquecer quem sou. Elisa deu um passo à frente. Não havia mais espaço para recuo. Ela podia sentir o calor do corpo dele, o leve cheiro de suor misturado ao perfume discreto. A respiração de ambos estava alterada, mais curta, mais profunda. O silêncio era quase insuportável. Laurent estendeu a mão e tocou o rosto dela com as pontas dos dedos. Foi um gesto lento, cauteloso, como se estivesse tocando algo precioso demais para ser apressado. Elisa fechou os olhos. O toque fez o mundo diminuir. O corpo inteiro dela respondeu, como se aquele simples gesto tivesse atravessado todas as defesas que ainda tentava manter. Ela levou a mão até o braço dele, sentindo a tensão sob a pele. Não apertou, apenas tocou. Foi o suficiente. Laurent se aproximou ainda mais. Os corpos se alinharam, separados apenas pelo tecido fino das roupas. O calor era intenso. O ar parecia curto demais para os dois. Ele apoiou a mão na cintura dela, firme, mas contido. Um gesto de posse que não ultrapassava o limite. Ainda. Elisa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Isso é perigoso, sussurrou ele, a boca tão próxima da dela que cada palavra parecia tocar sua pele. Eu sei, respondeu ela, mas fugir não está funcionando. O rosto dele se aproximou lentamente. Os lábios quase se tocaram. O tempo pareceu suspenso. A tempestade do lado de fora explodiu com um trovão distante, como se o mundo reagisse à tensão dentro daquele quarto. Laurent encostou a testa na dela. Se eu cruzar essa linha, disse ele com a voz trêmula, eu não sei se consigo parar. Elisa respirou fundo. Então não pare, respondeu com uma coragem que nem sabia que tinha. O beijo aconteceu como um segredo antigo finalmente revelado. Não foi apressado, não foi tomado, foi profundo, lento, carregado de tudo o que havia sido contido até ali. Os lábios se encontraram com cuidado, como se ambos tivessem medo de quebrar algo. Mas aos poucos, a tensão acumulada começou a se soltar. A respiração se misturou. Os corpos se ajustaram instintivamente. Laurent segurou o rosto dela com as duas mãos, como se precisasse ter certeza de que aquilo era real. Elisa sentiu o corpo inteiro aquecer, o coração disparar, a pele responder a cada movimento. O beijo se aprofundou, não em urgência, mas em intensidade. Era desejo, sim, mas também reconhecimento. Era como se dois corpos finalmente tivessem permissão para dizer o que as palavras não alcançavam. Quando se afastaram, ambos estavam ofegantes. A testa dele ainda encostada na dela, as mãos ainda firmes em sua cintura. Eu esperei tempo demais para sentir isso de novo, murmurou Laurent. Eu nunca senti nada assim, confessou Elisa, a voz baixa, sincera. Ele a puxou para perto, envolvendo-a num abraço firme. Não era posse, era necessidade. Era o desejo de proteger algo que acabara de ser encontrado. O calor entre os corpos era intenso, o suor leve, inevitável. A cama atrás deles permanecia bagunçada, como um reflexo silencioso do caos emocional que se instalava. Mas Laurent se afastou novamente, com esforço. Ainda não, disse ele com dificuldade.
Não assim. Elisa sentiu a frustração subir, misturada a algo mais profundo. Compreensão. Eu confio em você, disse ela. Lohan a olhou como se aquelas palavras fossem o maior risco de todos. E isso é o que mais me assusta, respondeu. Eles se afastaram lentamente. A tempestade continuava lá fora, mas dentro daquele quarto, algo havia se transformado de forma definitiva. O desejo já não era apenas uma promessa silenciosa. Ele tinha corpo, tinha calor, tinha memória. E a partir daquele beijo, nenhum dos dois conseguiria fingir que não sabia exatamente o que estava em jogo. O amor ainda contido começava a exigir espaço, e ele não aceitaria mais ser ignorado. Depois do beijo, a casa nunca mais dormiu da mesma forma. Durante o dia, tudo parecia normal demais para quem carregava um incêndio por dentro. Elisa seguia suas tarefas com o mesmo cuidado de sempre, mas agora, cada gesto tinha peso, cada movimento era consciente. O corpo inteiro parecia atento, sensível, como se tivesse aprendido uma nova linguagem, a do desejo que não pede pressa, mas exige presença. Laurent evitava ficar sozinho com ela, e ao mesmo tempo não conseguia evitá-la. Era um conflito constante, um passo para frente, dois para trás, um olhar que durava demais, seguido de um afastamento abrupto, um silêncio que dizia, fique, e uma postura que ordenava, vá. Elisa sentia o esforço dele, sentia o medo, e sentia, acima de tudo, o cuidado. Isso tornava tudo ainda mais intenso, porque não era um jogo, não era vaidade, era contenção. E conter o desejo, quando ele já encontrou um lugar para morar, é uma das formas mais profundas de sofrimento e de amor. As noites passaram a ser o momento mais difícil. Elisa deitava-se cedo, o corpo cansado, mas a mente desperta. O quarto simples parecia pequeno demais para os pensamentos que insistiam em voltar para ele, para o toque contido, para o beijo lento, para a respiração dele misturada à sua. Ela fechava os olhos e sentia o calor que não havia se dissipado. Sentia o corpo reagir, lembrar. Sentia a pele arrepiar sozinha. Havia noites em que precisava se levantar, abrir a janela, deixar o ar frio tocar o rosto, como se aquilo pudesse acalmar o que ardia por dentro. Laurent passava horas na sala, com uma taça de vinho esquecida na mão. O líquido escuro já não importava. O que importava era a luta silenciosa entre o homem que ele foi e o homem que começava a despertar. Ele pensava nela mais do que gostaria, mais do que permitia. Pensava na forma como Elisa o olhava sem pedir nada, na maneira como tocava os objetos com respeito, na coragem silenciosa que carregava no corpo frágil e firme ao mesmo tempo. E, sobretudo, pensava no que sentiu quando a beijou. Não foi apenas desejo, foi alívio. Foi como se algo apertado por anos tivesse finalmente respirado. Isso o assustava, porque amar para ele sempre significou perder. Uma noite, o vento voltou a soprar forte. Não era tempestade, mas trazia um frio úmido que atravessava as paredes antigas da mansão. As janelas rangiam baixo, como se reclamassem do tempo. Elisa estava na ala principal, garantindo que tudo estivesse fechado antes de recolher-se. Caminhava lentamente pelos corredores, sentindo o peso daquele silêncio que já conhecia tão bem. Quando dobrou o último corredor, o viu. Laurent estava parado diante da janela grande da sala principal de costas. A luz baixa desenhava sua silhueta com suavidade. Os ombros largos pareciam mais tensos do que o normal. Ela hesitou. Não queria invadir, mas algo a puxou. "Está tudo bem?" perguntou com a voz baixa. Laurent virou-se devagar. O olhar que encontrou dela era carregado. Não de dureza, de cansaço, de algo que pedia descanso. "Não consegui dormir", respondeu com honestidade. Elisa sentiu o peito apertar. "Eu também não", confessou antes que pudesse se impedir. Houve um silêncio, diferente dos outros, mais íntimo. Laurent respirou fundo. "Esta casa..." começou, mas parou. "Às vezes parece grande demais para um homem só." Elisa deu alguns passos à frente. "Ela parece solitária", disse, "como alguém que aprendeu a sobreviver sem ser visto." Ele a encarou. "Você me vê?" perguntou quase sem perceber que falava em voz alta. Elisa não hesitou. "Vejo." A palavra caiu entre eles como uma verdade perigosa. Laurent passou a mão pelo cabelo nervoso. Caminhou alguns passos pela sala, como se precisasse gastar energia para não se aproximar demais. "Elisa", disse por fim, "eu não sei até onde consigo ir sem te machucar."
Ela sentiu o corpo inteiro reagir àquele tom, àquela preocupação. Eu não me sinto machucada, respondeu. Me sinto viva. Ele parou, virou-se para ela. O silêncio se estendeu. Então Laurent caminhou até uma poltrona próxima à lareira apagada e sentou-se, apoiando os cotovelos nos joelhos. Um gesto simples, humano, cansado. Fique, disse apontando para o sofá à frente. Por favor. Elisa hesitou apenas um segundo. Sentou-se. A distância entre eles não era pequena, mas também não era segura. A luz baixa criava sombras suaves. O vento do lado de fora fazia as cortinas se moverem lentamente. Eles conversaram, não sobre o passado, não sobre promessas. Conversaram sobre coisas simples, sobre o jardim, sobre livros, sobre músicas antigas, sobre lembranças da infância que não doíam tanto ao serem ditas. O tempo passou sem que percebessem. Em algum momento, o cansaço venceu a resistência. Elisa encostou a cabeça no encosto do sofá. Laurent afrouxou a postura, respirando mais devagar. O silêncio voltou, mas agora era confortável. Quando um vento mais forte entrou pela janela mal fechada, Elisa se encolheu instintivamente. Laurent levantou-se de imediato, fechou a janela e voltou. Sem pensar, pegou uma manta dobrada sobre a poltrona. Está frio, disse simples. Sentou-se ao lado dela e estendeu a manta cobrindo seus ombros. O gesto foi cuidadoso, respeitoso, mas o contato foi inevitável. O braço dele tocou o dela. Elisa sentiu o calor atravessar o tecido. Laurent também sentiu. Nenhum dos dois se afastou. A manta escorregou um pouco, cobrindo ambos. O espaço entre os corpos diminuiu naturalmente, como se o frio fosse apenas uma desculpa. A respiração de Elisa começou a se alterar. Não por medo, por proximidade. Laurent percebeu. Ah, se isso for demais, começou. Não é, interrompeu ela com suavidade. O silêncio se intensificou. O corpo de Elisa relaxou levemente contra o dele. Não foi um movimento calculado, foi cansaço, foi confiança. Laurent ficou rígido por um instante. Depois cedeu. Apoiou o braço atrás do sofá, criando um espaço onde ela pudesse se acomodar sem se sentir presa. O corpo dele estava quente. O cheiro era familiar agora. Elisa sentiu o próprio corpo responder. Um calor que não vinha apenas da manta. Um arrepio lento. A consciência plena de cada ponto de contato. O suor leve começou a surgir, não do calor físico, mas da tensão acumulada que finalmente encontrava um lugar para descansar. A manta se desarrumou. Os corpos se ajustaram. Não havia toque indevido. Não havia urgência. Mas havia desejo. Um desejo que respirava entre eles, silencioso, atento. Laurent passou os dedos levemente pelo braço dela, quase sem perceber. Um gesto pequeno, instintivo. Elisa fechou os olhos. Laurent, murmurou. Ele parou o movimento imediatamente. Me diga para parar, pediu a voz baixa. Ela respirou fundo. Não pare, disse. Só fique. Ele obedeceu. Ficou. O toque voltou, lento, contido. Nada além do necessário para dizer estou aqui. Elisa se virou levemente, ficando de frente para ele. Os rostos próximos, a respiração misturada, o calor compartilhado. Os olhos se encontraram. Não houve beijo. Houve algo mais forte. Uma entrega silenciosa. A noite avançou. Em algum momento, o cansaço venceu a tensão. Elisa adormeceu ali envolta pela manta e pela presença dele. O corpo relaxado, a respiração tranquila. Laurent permaneceu acordado por um tempo, observando-a. O cabelo levemente bagunçado, o rosto sereno, a confiança implícita naquele abandono simples. Ele sentiu algo apertar no peito. Proteção, cuidado, amor começando a se assumir. Com um cuidado extremo, ele se levantou, ajeitou a manta, certificou-se de que ela estivesse confortável. Não a levou para o quarto. Não quis quebrar aquele momento. Sentou-se novamente ao lado, mantendo a mão próxima, sem tocar, como quem vigia um tesouro recém-descoberto. Naquela noite não houve corpos entregues por inteiro. Não houve palavras definitivas. Mas houve algo talvez mais poderoso. A certeza de que o desejo podia esperar, porque o sentimento já tinha encontrado morada. E isso para ambos era o começo de tudo. A manhã chegou devagar, como se soubesse que não deveria interromper nada. A luz entrou pela sala em tons suaves, tocando o chão de pedra com cuidado, revelando o que a noite havia deixado para trás. A manta levemente torta, a poltrona deslocada, o silêncio diferente. Não pesado, vivo. Elisa acordou primeiro.
Demorou alguns segundos para entender onde estava. O corpo ainda aquecido, a respiração calma, o coração estranhamente sereno. Então, sentiu a presença dele. Laurent dormia sentado ao lado, a cabeça levemente inclinada, o rosto cansado, mas em paz. Um homem que não parecia o mesmo de dias atrás. Havia algo mais humano ali, menos rígido. Elisa sentiu um aperto doce no peito. Ela se moveu com cuidado para não acordá-lo. A manta escorregou um pouco, revelando o braço dele próximo ao seu. Por um instante, teve vontade de tocar, apenas para confirmar que aquilo não havia sido sonho, mas não tocou. Levantou-se devagar, ajeitou a manta sobre ele como ele fizera com ela horas antes. Observou-o por um breve instante. Aquele homem que carregava tanto silêncio, agora parecia vulnerável, e isso a atingiu em cheio. Elisa seguiu para a cozinha, tentando reorganizar também os próprios sentimentos. O corpo ainda respondia à lembrança da noite, a proximidade, a respiração misturada, aquele desejo contido que não se dissipara com o sono. Ela sabia. O que estavam vivendo já não era apenas atração, e isso tornava tudo mais perigoso. Laurent acordou pouco depois. Levou alguns segundos para lembrar onde estava. Depois tudo voltou de uma vez. A noite, a conversa, a manta, o peso leve do corpo dela encostado ao seu, a confiança silenciosa. Sentou-se ereto, passando a mão pelo rosto. Sentia-se diferente, mais calmo e mais inquieto ao mesmo tempo. Levantou-se, ajeitou o ambiente, como se pudesse apagar qualquer vestígio daquilo que acontecera. Mas não adiantava. O que havia mudado não estava na sala, estava dentro dele. Durante o dia evitaram se encontrar, não por indiferença, por necessidade. Elisa manteve-se ocupada. Laurent trancou-se no escritório, cada um lidando com o próprio conflito interno. Ela se perguntava até onde poderia ir sem perder a si mesma, sem se tornar invisível outra vez, sem ser apenas alguém que existiu à margem da vida de outro. Ele se perguntava se tinha o direito de desejar alguém que confiava nele daquela forma, se não estava, mais uma vez, colocando o próprio sentimento acima da segurança de quem estava envolvida. O desejo continuava ali, vivo, pulsante, mas agora vinha acompanhado de medo. No fim da tarde, a ex-esposa voltou a ser assunto. Elisa ouviu comentários baixos na cozinha, sussurros carregados de tensão. Dizem que ela pode aparecer, murmurou uma das funcionárias. Resolveu voltar para resolver pendências. Elisa sentiu o estômago se contrair, não por ciúme, por intuição. Havia algo naquela história que ainda não tinha sido encerrado. Laurent também recebeu a notícia. Um telefonema curto, seco, uma confirmação que ele não queria ouvir. Camille. O nome trouxe de volta memórias que ele acreditava adormecidas. O abandono, a frieza, o medo que ela tinha do amor que ele oferecia sem medidas. O conflito interno se intensificou, porque pela primeira vez em muito tempo, ele tinha algo a perder. No início da noite, Elisa foi chamada ao escritório. Entrou com cuidado. Laurent estava de pé olhando pela janela. A postura tensa denunciava o turbilhão interno. Preciso ser honesto com você, disse ele sem virar o rosto. Elisa sentiu o coração acelerar. A honestidade nunca me assustou, respondeu. Ele se virou. O olhar estava sério, mas não distante. Camille pode voltar, disse. E isso pode complicar as coisas. Elisa respirou fundo. Eu imaginei, respondeu com calma. O passado nunca some de verdade. Laurent aproximou-se um pouco. Se ela aparecer, você pode se sentir exposta. Comentários, julgamentos. Eu não quero isso para você. Elisa sentiu a mistura de emoções subir. E o que você quer? Perguntou com suavidade. Ele hesitou. Eu quero te proteger, respondeu. Mas também não sei mais fingir que o que existe entre nós não é real. O silêncio que se seguiu foi pesado. Elisa deu alguns passos pelo escritório, tentando organizar os próprios pensamentos. Parou diante dele. Laurent, disse olhando-o nos olhos. Eu não sou frágil como pareço. Já enfrentei olhares piores, julgamentos mais duros. O que me assusta não é o que os outros pensam. Então o que te assusta? Perguntou ele quase num sussurro. Ela respirou fundo. Me assusta ser importante para você. E mesmo assim ser deixada para trás quando tudo ficar difícil. As palavras o atingiram com força. Laurent sentiu o peso daquilo que ela não dizia diretamente. O medo de ser invisível outra vez. Ele se aproximou mais. Eu não sou esse homem, disse firme. Não mais. Elisa o encarou. Então não fuja, respondeu. Nem de mim, nem do que sente.
A proximidade entre eles voltou a se impor. O ar parecia curto demais. A tensão física misturava-se ao conflito emocional, tornando tudo mais intenso. Laurent passou a mão pelo rosto dela com cuidado. Um gesto lento, cheio de intenção contida. Eu tenho medo, confessou. Medo de te desejar mais do que posso te oferecer agora. Elisa fechou os olhos por um instante, sentindo o toque. E eu tenho medo, disse, de desejar alguém que não se permita ficar. Eles ficaram ali próximos, respirando o mesmo ar, compartilhando o mesmo conflito. Não houve beijo. Houve escolha. Laurent afastou a mão com esforço. Se Camille voltar, disse, eu vou resolver isso de forma definitiva. Não posso construir algo novo carregando sombras antigas. Elisa assentiu. Eu estarei aqui, respondeu. Não esperando, mas vivendo e sentindo. Ele sorriu de leve. Um sorriso raro. Isso é tudo o que eu poderia pedir. Naquela noite, cada um dormiu em seu quarto, sozinho. Mas o desejo não se apagou. Pelo contrário, tornou-se mais intenso, mais consciente, mais maduro. Era um desejo que já não pedia apenas corpos. Pedia coragem, pedia escolha, pedia verdade. E ambos sabiam. O próximo passo exigiria enfrentar o passado de frente, porque amar para os dois já não era mais uma possibilidade distante. Era uma decisão prestes a ser tomada. O dia amanheceu estranho, como se o tempo tivesse decidido andar mais devagar. Elisa percebeu isso logo ao abrir os olhos. Havia uma inquietação no ar, um peso suave no peito, como quando algo importante está prestes a acontecer e o corpo sabe antes da mente. Levantou-se com calma, respirou fundo, tentou organizar os pensamentos, sem sucesso. Nada estava organizado dentro dela. O conflito da noite anterior ainda pulsava. As palavras de Laurent, o medo contido, a promessa silenciosa de enfrentar o passado. Tudo isso se misturava ao desejo que já não aceitava mais ficar escondido. Um desejo que não era pressa, mas urgência emocional. Não era fome do corpo, mas necessidade da alma. Ela desceu para a cozinha cedo, antes que os outros funcionários acordassem. Precisava de silêncio, precisava ouvir a si mesma. Enquanto preparava o café, as mãos tremiam levemente. Não de nervosismo comum, era a expectativa. Era aquela sensação de que algo dentro dela estava prestes a atravessar um limite que não tinha volta. Laurent também acordou cedo. Não dormira bem. Passara a madrugada inteira encarando o teto, revivendo escolhas, erros, medos. O rosto de Elisa surgia em sua mente com uma nitidez incômoda. A forma como ela o olhava sem exigir. A coragem silenciosa com que se colocava inteira, mesmo correndo riscos. Ele sabia. Se continuasse assim, machucaria os dois. E também sabia outra coisa, ainda mais assustadora. Afastar-se dela agora seria uma forma diferente de traição. Não a ela apenas, mas a si mesmo. Laurent decidiu. Antes mesmo de sair do quarto, ele decidiu. A casa começou a se mover lentamente. Portas se abriram. Passos ecoaram. A rotina tentava se impor, mas algo nela estava fora de lugar, como um compasso errado em uma música antiga. Elisa sentiu quando ele entrou na cozinha. Não precisou olhar. O ar mudou. Bom dia, disse ele, a voz baixa, contida. Ela virou-se. Bom dia, respondeu, tentando manter a normalidade que já não existia. Houve um silêncio breve, carregado. Laurent se aproximou da mesa. Apoiou as mãos no tampo de madeira. O gesto era simples, mas o corpo denunciava tensão. Os ombros rígidos, a respiração controlada demais. Você está bem? Perguntou ele. Elisa hesitou apenas um segundo. Estou sentindo, respondeu. E isso é novo para mim. Ele assentiu lentamente. Para mim também. Os olhares se encontraram. Nenhum dos dois desviou. O café ficou esquecido. O mundo pareceu se contrair ao redor daquele espaço pequeno demais para tudo o que estava prestes a acontecer. Camille chega hoje, disse Laurent finalmente. Elisa sentiu o impacto, mas não recuou. Eu imaginei, respondeu. E o que você sente com isso? Ele respirou fundo. Sinto que preciso fechar uma porta para conseguir abrir outra. A frase ficou suspensa no ar. Elisa se aproximou um pouco mais. E você quer abrir? Perguntou com a voz firme, apesar do coração acelerado. Laurent não respondeu de imediato. Observou o rosto dela, como se estivesse gravando cada detalhe na memória. A calma aparente, a força contida, a verdade nua. Quero, disse por fim. Quero mais do que tive coragem de admitir até agora. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não havia tensão,
Havia entrega. Eles não se tocaram naquele momento. Não ainda. Mas algo se alinhou dentro dos dois. Uma decisão silenciosa, pesada, definitiva. Preciso resolver isso, continuou Laurent. Hoje. Sem você por perto, não por vergonha, mas por respeito. Elisa assentiu. Eu confio em você, disse. E isso é o que mais me assusta e me fortalece. Ele fechou os olhos por um instante. Aquela confiança era um risco imenso. E, ao mesmo tempo, o maior presente que alguém já lhe oferecera. Quando isso acabar, disse ele, abrindo os olhos, eu preciso falar com você, sem defesas, sem muros. Eu estarei aqui, respondeu Elisa, não esperando, mas inteira. Camille chegou no meio da tarde. A presença dela mudou o clima da mansão de forma abrupta. Havia elegância em seus gestos, controle em cada palavra, mas também frieza. Uma segurança afiada, construída mais sobre o orgulho do que sobre o afeto. Elisa a viu de longe. Não sentiu ciúme, sentiu clareza. Era impossível confundir aquela mulher com o que existia entre ela e Laurent. Não havia calor ali, apenas disputa antiga. Laurent enfrentou o passado como prometera. A conversa foi longa, difícil, dolorosa. Palavras duras foram ditas. Verdades antigas finalmente colocadas à mesa. Ele não se justificou, não acusou, apenas encerrou. Quando Camille saiu, levou consigo o que ainda restava de um vínculo que já não tinha vida. Laurent permaneceu sozinho por alguns minutos. Respirou fundo. Sentiu um peso enorme deixar seu peito. E então foi atrás do que realmente importava. Encontrou Elisa no jardim perto do fim da tarde. O sol começava a se pôr, pintando tudo de dourado e sombras longas. Ela estava sentada no banco de pedra, as mãos apoiadas no colo, o olhar distante. Quando o viu se aproximar, levantou-se. Não disse nada. Não precisava. Laurent parou diante dela, o rosto cansado, os olhos intensos, mais vivos do que nunca. Acabou, disse ele com simplicidade. Elisa sentiu as pernas fraquejarem levemente. E agora? Perguntou. Laurent deu um passo à frente. Agora, eu não vou mais fingir que posso continuar como antes. Ele se aproximou mais. O espaço entre eles desapareceu. Eu não quero te desejar em silêncio, continuou. Não quero te proteger mantendo distância. Quero te escolher, com tudo o que isso significa. Elisa sentiu o corpo inteiro reagir. O coração batia tão forte que parecia ecoar pelo jardim. Laurent, murmurou. Ele levou as mãos ao rosto dela, não com urgência, com reverência, como quem toca algo sagrado. Eu esperei tempo demais para sentir algo assim, disse a voz carregada. E tenho medo, mas não tenho mais dúvidas. Ela fechou os olhos. Eu também tenho medo, respondeu, mas não quero mais fugir. O beijo veio como um desfecho inevitável. Não houve pressa. Não houve descontrole. Foi profundo, intenso, carregado de tudo o que havia sido contido por tanto tempo. Os lábios se encontraram com firmeza e cuidado. A respiração se misturou. Os corpos se alinharam como se soubessem exatamente onde pertenciam. Elisa sentiu o calor subir, o suor leve se formar, o corpo inteiro reagir àquele contato que agora não tinha mais culpa. Laurent a segurou com força suficiente para dizer, estou aqui, mas com cuidado suficiente para não ultrapassar o que ainda precisava ser respeitado. Eles se afastaram apenas o suficiente para respirar. As testas encostadas, os olhos fechados. Eu te escolho, disse ele, enfim. As palavras foram o verdadeiro clímax, mais fortes que qualquer gesto. Elisa sentiu as lágrimas virem, não de dor, de alívio, de reconhecimento. Então fique, respondeu. Não só agora, fique de verdade. Laurent a abraçou. Um abraço longo, intenso, entregue. Ali no meio do jardim, sob o céu que escurecia lentamente, dois corações feridos finalmente se permitiram parar de lutar. O desejo já não era apenas fogo contido, era a chama assumida. E naquele instante, ambos souberam. Nada do que viesse depois seria maior do que aquela escolha. Porque o amor, quando finalmente é dito, muda tudo. E eles estavam prontos para atravessar o que viesse juntos. Depois do beijo no jardim, o mundo não voltou a girar no mesmo eixo. Havia algo diferente no ar da mansão Duval. Não era visível, mas era sentível. Como quando uma casa, depois de anos fechada, finalmente abre as janelas e deixa o vento circular. As paredes continuavam as mesmas, os corredores longos, o silêncio presente, mas já não era um silêncio ferido. Era um silêncio em repouso. Elisa percebeu isso logo nas primeiras horas depois.
Caminhava pelos corredores com o coração ainda acelerado, mas agora havia uma firmeza nova em seus passos. Não era euforia, era estabilidade, como se algo dentro dela tivesse, finalmente, encontrado o chão. Laurent, por sua vez, sentia um cansaço bom, um esgotamento emocional que não vinha da luta, mas da entrega. Enfrentar Camille havia drenado o que ainda restava de um passado mal resolvido, mas também o libertara. Ele não carregava mais o peso de histórias interrompidas. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se inteiro. Eles não se procuraram imediatamente, e isso, estranhamente, foi um gesto de maturidade. Cada um precisava atravessar aquele novo estado emocional sozinho antes de compartilhá-lo por inteiro. O amor que nascia entre eles não exigia urgência, exigia presença consciente. No fim da tarde, Laurent chamou Elisa para conversar. Não no escritório, não na sala. Escolheu a biblioteca. O lugar onde o silêncio sempre fora mais denso, agora parecia o mais honesto. Elisa entrou com calma. Laurent, que estava em pé ao lado da janela, observando o céu que começava a mudar de cor. Quando se virou para ela, o olhar era diferente. Não havia tensão, não havia medo, apenas verdade. Obrigado por ficar, disse ele de forma simples. Elisa sorriu contido. Eu não fiquei por obrigação, respondeu. Fiquei porque quis. Laurent assentiu. Eu sei, e é isso que torna tudo mais sério. Ele se aproximou devagar. Eu preciso que você saiba de algo, continuou. Nada do que aconteceu hoje foi feito por impulso. Eu encerrei o passado porque ele já não me pertencia. Não por você, mas por mim. Elisa sentiu um nó na garganta. Eu precisava ouvir isso, disse com sinceridade. Não quero ser uma fuga, quero ser uma escolha. Respondeu ele sem hesitar. Pela primeira vez estou escolhendo sem medo. O silêncio que se instalou não era desconfortável, era acolhedor. Laurent estendeu a mão, não como convite urgente, como proposta. Elisa aceitou. O toque entre eles era diferente agora. Menos tensão, mais presença. As mãos se encaixaram com naturalidade, como se já soubessem o caminho. Isso muda tudo, murmurou ela. Muda, concordou ele. Mas não quero que mude quem você é. Não quero que se sinta menor, observada ou diminuída por estar comigo. Elisa o encarou. Eu nunca me senti menor perto de você, respondeu. Pelo contrário, pela primeira vez sinto que posso ser vista sem precisar me defender. As palavras tocaram fundo. Laurent aproximou-se mais. A mão dele subiu lentamente até o rosto dela, tocando-a com cuidado como quem reconhece algo precioso. Então deixe-me cuidar, disse baixo. Não como quem possui, mas como quem caminha ao lado. Elisa fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia lágrimas contidas, mas um sorriso firme. Eu deixo. O beijo que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não tinha urgência, não tinha conflito. Era um beijo de confirmação. Os lábios se encontraram com suavidade, aprofundando-se aos poucos, como se ambos quisessem memorizar aquele instante. O corpo de Elisa relaxou contra o dele. O de Laurent respondeu com acolhimento, não com tensão. Havia calor, mas acima de tudo havia segurança. Eles se afastaram apenas para respirar. Venha, disse Laurent. Quero te mostrar algo. Conduziu-a por um corredor menos usado, até uma porta que raramente era aberta. Um quarto simples, claro, com janelas amplas que davam para o campo. Não era o quarto principal, era um espaço esquecido, quase abandonado. Este lugar, explicou ele, era onde eu vinha quando precisava ficar longe de tudo, mas nunca consegui permanecer muito tempo. Sempre parecia vazio demais. Elisa olhou ao redor. Agora não parece, disse com um sorriso suave. Laurent a observou. Porque você está aqui. A frase não era exagerada, era constatação. Eles entraram. A luz do fim de tarde iluminava o ambiente de forma quente. O ar estava morno. Havia uma cama simples no centro, coberta por lençóis claros, levemente desalinhados pelo tempo. Laurent parou diante dela. Eu não quero apressar nada, disse com honestidade. Quero que cada passo seja escolhido. Elisa aproximou-se. Eu estou aqui porque quero, respondeu. Não porque espero algo, mas porque sinto. O olhar entre eles se intensificou. O desejo voltou a se manifestar, agora sem culpa. Um desejo que se espalhava pelo corpo de forma lenta, consciente, profunda. Laurent tocou a cintura dela com cuidado. Elisa sentiu o arrepio subir, o calor se instalar, o corpo responder não por urgência, mas por entrega. Ela levou as mãos ao peito dele,
sentindo o coração bater firme, vivo. Você treme, sussurrou ela. Porque isso importa, respondeu ele. Eles se aproximaram mais. Os corpos se alinharam. O espaço entre eles desapareceu, mas não havia pressa. Apenas a sensação de que tudo estava exatamente onde deveria estar. A cama atrás deles permaneceu em silêncio, mas presente. Os lençóis claros, ainda desalinhados, pareciam aguardar não o corpo, mas a decisão. Laurent beijou o rosto dela, depois o pescoço, lentamente. Elisa fechou os olhos respirando fundo, sentindo o suor leve surgir na pele, não pelo calor do ambiente, mas pela intensidade do momento. Os gestos eram contidos, poéticos, cheios de significado. Eles se deitaram não como quem cai, mas como quem escolhe repousar. A cama se desarrumou sob o peso dos corpos. Lençóis amassados, respirações profundas. A pele quente encontrando pele quente em gestos sugeridos, nunca apressados. O mundo pareceu se dissolver ao redor deles. Não houve palavras desnecessárias. Houve entrega. Uma entrega que não precisava ser explicada, apenas sentida. Quando tudo se acalmou, ficaram ali, lado a lado, respirando no mesmo ritmo. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio satisfeito, cheio de sentido. Laurent passou os dedos pelos cabelos de Elisa com cuidado. Fique, disse ele novamente. Ela sorriu. Eu já fiquei. E ali naquele quarto esquecido que ganhava vida pela primeira vez, eles compreenderam algo essencial. O amor que cura não é o que chega para salvar. É o que chega para ficar, sem apagar quem somos. A resolução não veio como um final grandioso, veio como paz. E para os dois, isso era tudo o que sempre buscaram sem saber. O amanhecer encontrou a mansão em um estado raro de quietude boa. A luz entrou pelas janelas amplas do quarto esquecido, espalhando-se devagar sobre os lençóis ainda amassados, sobre os corpos que repousavam lado a lado, sobre a respiração tranquila que pela primeira vez em muito tempo não carregava urgência nem medo. Elisa acordou com a sensação de pertencimento. Não era a casa, não era o quarto, era o espaço ao lado. Ela não se moveu de imediato. Permaneceu ali, sentindo o ritmo da respiração de Laurent, o calor que permanecia mesmo após a noite longa e silenciosa. Havia marcas pequenas do que fora vivido. O lençol fora do lugar, o travesseiro esquecido no chão, a pele ainda sensível ao toque lembrado. Mas nada ali gritava excesso. Tudo falava de escolha. Laurent despertou pouco depois. Não abriu os olhos de imediato. Reconheceu o momento pelo corpo, pelo silêncio confortável, pela ausência daquele peso antigo que costumava acompanhá-lo ao acordar. Quando abriu os olhos, encontrou o rosto de Elisa tão perto que o mundo pareceu reduzir-se àquele detalhe. Ela o observava, sem pressa. Bom dia, disse ela, a voz baixa, ainda carregada de descanso. Um sorriso verdadeiro, inteiro. Bom dia, respondeu. Por alguns segundos nenhum dos dois se moveu. O instante parecia pedir respeito, como se qualquer palavra além daquela quebrasse algo precioso demais. Laurent estendeu a mão e tocou o rosto de Elisa com delicadeza. Não havia urgência no gesto, apenas confirmação. Você está bem? Perguntou. Elisa assentiu. Estou em paz, respondeu. E isso é novo. Ele sentiu o peito aquecer. Para mim também. Levantaram-se devagar. Não houve constrangimento. Não houve pressa para se cobrir, nem para se afastar. Os movimentos eram naturais, como se o corpo já soubesse exatamente como ocupar aquele espaço ao lado do outro. Enquanto se vestiam, trocaram olhares carregados de significado. Não de desejo urgente, mas de cumplicidade. Um entendimento silencioso que dispensava explicações. Desceram juntos para a cozinha. A casa começava a acordar. Passos ao longe. Portas se abrindo. Sons discretos que anunciavam o retorno da rotina. Elisa sentiu um breve aperto no peito. Laurent aproximou-se. E tudo bem, respondeu. Eu não quero esconder o que é verdadeiro. Ela o encarou. Não quero ser um segredo, afirmou com firmeza. Você não será, garantiu ele. Você é parte da minha vida agora, não à margem. As palavras tocaram fundo. Naquela manhã, nada foi anunciado oficialmente. Nada foi explicado. Mas algo estava diferente demais para passar despercebido. Os olhares, a proximidade natural. O modo como Laurent falava com Elisa, com respeito, atenção, presença. Algumas pessoas notaram, outras preferiram fingir que não. Elisa manteve a postura firme. Não mudou quem era. Continuou com suas tarefas com a mesma dignidade silenciosa que sempre carregara. Mas agora,
Havia algo novo em seus gestos. Segurança. Laurent, por sua vez, circulava pela casa com uma leveza inédita. O homem fechado, distante, parecia mais humano, mais acessível, mais inteiro. No meio da manhã, ele chamou Elisa para caminhar no jardim, não como ordem, como convite. O céu estava limpo, o ar fresco. As flores da estação davam cor ao espaço que antes parecia apenas bonito, agora vivo. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos. Eu pensei muito esta noite, disse Laurent por fim. Eu também, respondeu ela. Pensei em tudo o que eu não disse antes, continuou. Em tudo o que eu deixei de viver por medo. Elisa parou, virou-se para ele. E o que você quer agora? Perguntou. Laurent não hesitou. Quero caminhar com você, disse. Sem pressa, sem promessas vazias, mas com verdade. Ela sentiu os olhos marejarem. Eu não preciso de promessas, respondeu. Preciso de presença. Ele assentiu. Não fique comigo, disse mais uma vez. Não como quem se perde, mas como quem escolhe. Elisa respirou fundo. Eu fico, respondeu, do meu jeito, inteira. O beijo que trocaram ali sob o sol da manhã foi suave. Um beijo de continuidade, não de começo. Um selo silencioso do que já estava decidido. Com o passar dos dias, a entrega entre eles se aprofundou. Não em intensidade física, embora o desejo estivesse sempre ali, presente, vivo, mas em convivência, em pequenos gestos, em escolhas diárias. Jantavam juntos algumas noites, conversavam sobre coisas simples, riam de detalhes que antes passariam despercebidos, compartilhavam silêncios que não pesavam. O quarto esquecido tornou-se refúgio, não um esconderijo, um espaço de verdade. Ali os lençóis frequentemente amanheciam desarrumados, o ar carregado de descanso e intimidade. A pele ainda quente, o suor leve lembrando que os corpos haviam se encontrado não por urgência, mas por vontade mútua. Os gestos eram lentos, conscientes, poéticos. Havia noites em que apenas se deitavam juntos, conversando até o sono chegar. Outras em que o silêncio falava mais alto e os corpos se reconheciam sem pressa, em toques sugeridos, em proximidade intensa, em respirações que se alinhavam como se sempre tivessem sido feitas para isso. Elisa sentia-se vista, não como alguém que preenche um vazio, mas como alguém que amplia um mundo. Laurent sentia-se aceito, não apesar de suas cicatrizes, mas com elas. Um fim de tarde, sentados lado a lado, Elisa apoiou a cabeça no ombro dele. Você ainda tem medo? Perguntou. Laurent pensou por um instante. Tenho, respondeu, mas agora sei que posso atravessá-lo sem fugir. Ela sorriu. Eu também. A entrega que viviam não precisava ser anunciada. Ela se mostrava nos detalhes, na forma como ele a olhava quando pensava que ninguém via, na maneira como ela tocava seu braço ao passar, como se dissesse, estou aqui, sem palavras. Com o tempo, a casa mudou. Os corredores pareceram menos longos, o silêncio menos pesado, o jardim mais vivo. E, com isso, ambos entenderam algo essencial. A entrega verdadeira não acontece no momento mais intenso. Ela acontece na continuidade, na escolha de ficar, na coragem de permanecer, na decisão diária de não voltar atrás. Eles não precisavam mais provar nada um ao outro. O amor já estava ali, presente, viva. E naquele estado de entrega consciente, ambos sabiam. O que tinham construído era forte o suficiente para sustentar o futuro. Sem promessas grandiosas, sem juramentos vazios. Apenas a certeza de que juntos eram mais do que haviam sido separados. E isso bastava. O amanhecer encontrou a mansão em um estado raro de quietude boa. A luz entrou pelas janelas amplas do quarto esquecido, espalhando-se devagar sobre os lençóis ainda amassados, sobre os corpos que repousavam lado a lado, sobre a respiração tranquila que, pela primeira vez em muito tempo, não carregava urgência nem medo. Elisa acordou com a sensação de pertencimento. Não era a casa, não era o quarto, era o espaço ao lado. Ela não se moveu de imediato. Permaneceu ali, sentindo o ritmo da respiração de Laurent, o calor que permanecia mesmo após a noite longa e silenciosa. Havia marcas pequenas do que fora vivido. O lençol fora do lugar, o travesseiro esquecido no chão, a pele ainda sensível ao toque lembrado. Mas nada ali gritava excesso. Tudo falava de escolha. Laurent despertou pouco depois. Não abriu os olhos de imediato. Reconheceu o momento pelo corpo, pelo silêncio confortável, pela ausência daquele peso antigo que costumava acompanhá-lo ao acordar. Quando abriu os olhos,
encontrou o rosto de Elisa tão perto que o mundo pareceu reduzir-se àquele detalhe. Ela o observava, sem pressa, sem expectativa. "Bom dia", disse ela, a voz baixa, ainda carregada de descanso. Laurent sorriu, um sorriso verdadeiro, inteiro. "Bom dia", respondeu. Por alguns segundos nenhum dos dois se moveu. O instante parecia pedir respeito, como se qualquer palavra além daquela quebrasse algo precioso demais. Laurent estendeu a mão e tocou o rosto de Elisa com delicadeza. Não havia urgência no gesto, apenas confirmação. "Você está bem?", perguntou. Elisa assentiu. "Estou em paz", respondeu. "E isso é novo." Ele sentiu o peito aquecer. "Para mim também." Levantaram-se devagar. Não houve constrangimento. Não houve pressa para se cobrir, nem para se afastar. Os movimentos eram naturais, como se o corpo já soubesse exatamente como ocupar aquele espaço ao lado do outro. Enquanto se vestiam, trocaram olhares carregados de significado. Não de desejo urgente, mas de cumplicidade. Um entendimento silencioso que dispensava explicações. Desceram juntos para a cozinha. A casa começava a acordar. Passos ao longe, portas se abrindo, sons discretos que anunciavam o retorno da rotina. Elisa sentiu um breve aperto no peito. Laurent aproximou-se. "E tudo bem", respondeu. "Eu não quero esconder o que é verdadeiro." Ela o encarou. "Não quero ser um segredo", afirmou com firmeza. "Você não será", garantiu ele. "Você é parte da minha vida agora, não à margem." As palavras tocaram fundo. Naquela manhã, nada foi anunciado oficialmente. Nada foi explicado. Mas algo estava diferente demais para passar despercebido. Os olhares, a proximidade natural. O modo como Laurent falava com Elisa, com respeito, atenção, presença. Algumas pessoas notaram, outras preferiram fingir que não. Elisa manteve a postura firme. Não mudou quem era. Continuou com suas tarefas com a mesma dignidade silenciosa que sempre carregara. Mas agora havia algo novo em seus gestos. Segurança. Laurent, por sua vez, circulava pela casa com uma leveza inédita. O homem fechado, distante, parecia mais humano, mais acessível, mais inteiro. No meio da manhã, ele chamou Elisa para caminhar no jardim, não como ordem, como convite. O céu estava limpo, o ar fresco. As flores da estação davam cor ao espaço que antes parecia apenas bonito, agora vivo. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos. "Eu pensei muito esta noite", disse Laurent por fim. "Eu também", respondeu ela. "Pensei em tudo o que eu não disse antes", continuou. "Em tudo o que eu deixei de viver por medo." Elisa parou, virou-se para ele. "E o que você quer agora?", perguntou. Laurent não hesitou. "Quero caminhar com você", disse. Sem pressa, sem promessas vazias, mas com verdade. Ela sentiu os olhos marejarem. "Eu não preciso de promessas", respondeu. "Preciso de presença." Ele assentiu. Não fique comigo", disse mais uma vez. "Não como quem se perde, mas como quem escolhe." Elisa respirou fundo. "Eu fico", respondeu, "do meu jeito, inteira." O beijo que trocaram ali, sob o sol da manhã, foi suave. Um beijo de continuidade, não de começo. Um selo silencioso do que já estava decidido. Com o passar dos dias, a entrega entre eles se aprofundou. Não em intensidade física, embora o desejo estivesse sempre ali, presente, vivo, mas em convivência. Em pequenos gestos, em escolhas diárias. Jantavam juntos algumas noites, conversavam sobre coisas simples, riam de detalhes que antes passariam despercebidos, compartilhavam silêncios que não pesavam. O quarto esquecido tornou-se refúgio, não um esconderijo, um espaço de verdade. Ali os lençóis frequentemente amanheciam desarrumados, o ar carregado de descanso e intimidade. A pele ainda quente, o suor leve lembrando que os corpos haviam se encontrado não por urgência, mas por vontade mútua. Os gestos eram lentos, conscientes, poéticos. Havia noites em que apenas se deitavam juntos, conversando até o sono chegar. Outras em que o silêncio falava mais alto e os corpos se reconheciam sem pressa, em toques sugeridos, em proximidade intensa, em respirações que se alinhavam como se sempre tivessem sido feitas para isso. Elisa sentia-se vista, não como alguém que preenche um vazio, mas como alguém que amplia um mundo. Laurent sentia-se aceito, não apesar de suas cicatrizes, mas com elas. Um fim de tarde, sentados lado a lado, Elisa apoiou a cabeça no ombro dele. "Você ainda tem medo?", perguntou. Laurent pensou por um instante. "Tenho", respondeu, "mas agora sei que posso atravessá-lo sem fugir." Ela sorriu. "Eu também."
A entrega que viviam não precisava ser anunciada. Ela se mostrava nos detalhes, na forma como ele a olhava quando pensava que ninguém via, na maneira como ela tocava seu braço ao passar, como se dissesse, estou aqui, sem palavras. Com o tempo, a casa mudou. Os corredores pareceram menos longos, o silêncio menos pesado, o jardim mais vivo. E, com isso, ambos entenderam algo essencial. A entrega verdadeira não acontece no momento mais intenso. Ela acontece na continuidade, na escolha de ficar, na coragem de permanecer, na decisão diária de não voltar atrás. Eles não precisavam mais provar nada um ao outro. O amor já estava ali, inteiro, presente. E naquele estado de entrega consciente, ambos sabiam. O que tinham construído era forte o suficiente para sustentar o futuro. Sem promessas grandiosas, sem juramentos vazios. Apenas a certeza de que juntos eram mais do que haviam sido separados. Isso bastava. O tempo passou sem pedir licença, como sempre faz quando a vida finalmente encontra um ritmo que faz sentido. Na mansão Duval, as manhãs começaram a nascer diferentes. Não era algo que pudesse ser apontado com precisão, mas todos sentiam. O ar parecia mais leve, as paredes menos rígidas. O silêncio antes pesado, agora era apenas silêncio, confortável, vivo, preenchido por presenças que não precisavam se explicar. Elisa percebeu isso num detalhe simples. Certa manhã, ao abrir as janelas da sala principal, deixou o sol entrar por completo. Não fez isso como tarefa, fez porque quis, porque sentiu que a casa precisava respirar, assim como ela respirava agora. Laurent a observava à distância, não com posse, com admiração. Ele reconhecia naquela mulher algo que jamais encontrara antes. Alguém que não tentou consertá-lo, nem salvá-lo, nem moldá-lo. Elisa apenas ficou, aceitou, caminhou ao lado e, sem perceber, transformou tudo. Você mudou esta casa, disse ele aproximando-se. Elisa virou-se surpresa. Eu não fiz nada, respondeu. Laurent sorriu. Fez sim. Você ficou quando tudo aqui só sabia afastar. Ela sentiu o peito aquecer. Você também mudou, disse, tocando de leve o braço dele. Não porque eu quis, mas porque decidiu. Eu decidi viver. A vida deles agora acontecia nos detalhes. No café da manhã compartilhado sem pressa. Nas caminhadas ao entardecer, quando o céu da Provença se tingia de dourado. Nos momentos em que o silêncio dizia mais do que qualquer conversa. O amor entre eles não precisava mais se provar. Ele existia, simples assim. Havia desejo ainda, um desejo profundo, sereno, que não queimava como antes, mas aquecia de forma constante. Um desejo que se manifestava na proximidade dos corpos ao dormir, nos lençóis frequentemente bagunçados, nas respirações que se encontravam durante a noite, no suor leve que surgia não da urgência, mas da intimidade. Mas havia algo maior agora. Havia pertencimento. Certo dia, Laurent chamou todos os funcionários para uma conversa breve no jardim. Não foi um anúncio grandioso. Não foi uma encenação. Foi simples. Quero que saibam, disse ele com voz firme e calma, que Elisa faz parte da minha vida. Não apenas desta casa, da minha escolha. Houve silêncio. Alguns olhares curiosos, outros surpresos, alguns respeitosos. Elisa permaneceu de pé ao lado dele, erguida, serena, sem pedir aprovação. Laurent segurou a mão dela. Quem estiver aqui precisa entender algo, continuou. Aqui só fica quem respeita. E isso bastou. Não houve mais comentários maldosos. Não houve necessidade de defesas. A postura dele dizia tudo. A presença dela também. Os dias seguintes trouxeram uma naturalidade nova. Elisa já não se sentia hóspede, nem empregada, nem intrusa. Ela se sentia parte, não por status, mas por vínculo. Laurent, por sua vez, deixou de se esconder atrás do trabalho. Passava mais tempo fora do escritório. Caminhava mais. Ria mais. Algo raro antes. Numa tarde tranquila, sentados no jardim, Laurent ficou em silêncio por um longo tempo. Elisa percebeu. O que foi? Perguntou, encostando a cabeça no ombro dele. Ele respirou fundo. Passei anos achando que meu amor era um erro, disse. Que eu sentia demais, que exigia demais. Elisa levantou o rosto para olhá-lo. Seu amor nunca foi o problema, respondeu. Só precisava de alguém que soubesse ficar. Laurent sentiu os olhos marejarem. E você ficou? Disse com a voz embargada. Eu fiquei, confirmou ela, porque não tive medo do que você sente, nem do que eu sinto. Ele a puxou para um abraço longo, profundo,
daqueles que não apertam, mas envolvem. Um abraço onde o corpo descansa, porque sabe que não precisa mais lutar. Naquela noite, ficaram juntos no quarto esquecido que já não era esquecido. A cama estava desarrumada desde cedo. Lençóis claros marcados pelo uso cotidiano, não pela urgência. Os corpos se encontraram com naturalidade, com desejo tranquilo, com a segurança de quem não precisa provar nada. O suor leve na pele, a respiração alinhada, o silêncio cheio de significado. Depois, deitados lado a lado, Laurent virou-se para Elisa. Eu quero envelhecer assim, disse. Com calma, com verdade com você. Elisa não respondeu de imediato. Apoiou a mão sobre o peito dele, sentindo o coração bater firme, presente. Então fique, disse, repetindo palavras antigas que agora tinham outro peso. Todos os dias. Ele sorriu. Eu fico. Meses depois, a mansão estava irreconhecível. Não fisicamente, embora houvesse flores novas, móveis reposicionados, janelas sempre abertas. Mas emocionalmente. Havia risos, conversas, música tocando baixo em alguns fins de tarde. Vida. Elisa caminhava pela casa como quem pertence. Laurent observava como quem agradece. Em uma manhã clara, Laurent levou Elisa até o alto da colina próxima à propriedade. O vento soprava suave. A vista se abria ampla, bonita, silenciosa. Ele segurou as mãos dela. Eu não quero fazer promessas grandes, disse. Quero fazer escolhas diárias. Elisa sorriu. É tudo o que eu sempre quis. Laurent tirou do bolso uma pequena caixa simples. Não havia pressa em seus gestos, apenas verdade. Então escolha comigo, disse, ajoelhando-se diante dela. Não como quem se perde, mas como quem caminha junto. Elisa sentiu o mundo parar. Não porque era inesperado, mas porque era certo. As lágrimas vieram livres. Eu escolho, respondeu. Todos os dias. Ele se levantou, abraçou-a forte. Não houve aplausos, não houve plateia. Houve silêncio e amor. O tempo continuou passando. A vida seguiu. E anos depois, quem passasse pela mansão Duval perceberia algo difícil de explicar, mas fácil de sentir. Ali morava um amor que não precisava se exibir. Um amor que resistiu porque não nasceu da pressa, mas da coragem. Elisa e Laurent construíram uma vida onde o desejo não se apagou, apenas amadureceu. Onde a paixão não feriu, apenas aqueceu. Onde a conexão não aprisionou, apenas sustentou. E assim, naquela casa que antes abrigava apenas silêncios e dores antigas, o amor finalmente encontrou descanso. Não como um fim, mas como um começo que soube durar. Se fosse você, teria aceitado esse amor ou teria deixado passar por medo? Se essa história aqueceu seu coração, deixa seu like. Ele é o sinal de que você acredita no amor que fica. Se inscreve no canal, porque é o seu apoio que me permite continuar dando voz a histórias como a minha. Agora me conta, qual escolha você teria feito no meu lugar?